melhor dizendo, ao primeiro episódio do podcast Fora da Corrente. Hoje temos a Bia, né? O Gabriel e eu, para falarmos um bocadinho com vocês. O que é que isto vai consistir? Este podcast vai consistir um pouco sobre falarmos de temas que nos movem e que nos transmitem algo sobre o que é ser cristão, o cristão fora da caixa, o fora da corrente, lá está, como o nome indica. Não sei se vocês querem apresentar. Já apresentaste, não é? És o Gabriel. Sou o Gabriel. É solteiro? Sou uma... Como é que é? Tia meia? Sei lá o quê? Eu também sou já agora. 2 solteiros e uma quase comprometida, quase casada. Isso não interessa neste momento. Mas as pessoas têm que saber quem é que está aqui, não é? Claro. É verdade. E faço as palavras do pé das minhas, não é? E vamos ver se isto corre bem, não é? Esperemos que sim. Gostei da Esperemos não dizer nenhuma heresia, nada muito grave. Isso é o principal, não é? O principal é não dizer heresias, gostei, sim, concordo. Se formos a dizer heresias, estamos aqui... Pronto, e se formos com a conversa fiada, também estamos aqui 10 anos. Exato. Portanto, o tema do episódio de hoje é ser cristão na atualidade, ou ser cristão nos dias de hoje, ou pronto, vocês perceberam o que é que eu queria dizer. E para começarmos este tópico, não é? Eu gostava de introduzir aqui uma temática que é a relevância da fé na atualidade. O que é que vocês pensam disto? Isso dá muito para conversar. Dá. A relevância. Sim. Tu achas que hoje em dia na sociedade a fé é importante? Eu acho que Resumindo sim. Se tu falares com alguma pessoa, seja ela crente ou não, todas as pessoas estão à procura de alguma coisa que as preencha, que as tranquilize, que lhes dê paz nas dificuldades. Por isso eu acredito que de certa forma as pessoas estão a tentar procurar aquilo que é certo, mas acabam por ir aos sítios errados à procura dessas coisas. Então eu acho que a fé tem uma relevância porque toda a gente está à procura de acreditar em algo, mas lá está, estão a fugir do algo e não estão a saber discernir aquilo que têm que procurar ou não. Eu concordo contigo e eu gostava de partilhar uma experiência que eu tive contigo uma vez. Nós andávamos nas ruas de Aveiro a fazer vídeos, a perguntar às pessoas o que é que achavam de... Eram 3 perguntas, já não me lembro muito bem o que era. E uma delas acho que era esta mesmo, da fé. E nós encontramos um chinês. Não estou nada contra as pessoas que vêm da China, ok? Mas encontramos um chinês e fizemos-lhe essa questão e a resposta dele foi interessante, que é... Eu admiro as pessoas que são cristãs e admiro a fé que elas têm, porque no meu país eu não posso ser cristão. Então, quando nós perguntávamos, achas que é relevante ser cristão nos dias de hoje? Ele dizia, eu vejo que os cristãos são felizes, mas eu não sei porque no meu país não temos isso. Então, deu para ver que o facto das pessoas terem fé mexia com ele no sentido de que ele gostava também de ter algo em que acreditar. Óbvio que eu não sei que ele também há vezes, se calhar agora acredita em alguma coisa, exato, não é? Pode já ter fé em alguma coisa. Mas a questão do acreditar mexe muito com a pessoa também. Sim. É a minha vez, não é? Não, isto não é a vez, isto é uma conversa. Eu sei. Sim, concordo com vocês. Ter fé, se não tiveres fé, de que é que adianta, não é? Não faz sentido, não é? Temos que acreditar, temos que ter fé no que acreditamos. E se todos nós tivermos fé... Temos que ter fé no que acreditamos. Gostei dessa. Não é? Não, temos que senão não vale a pena. Não? Agora pensando assim, é o mesmo que, sei lá, vou dar exemplos, mas gostas de uma coisa, mas não acreditas, sei lá, que essa coisa é boa ou algo do género. Como assim? Explora mais Sempre essa ideia. Se não explico bem. Epá, agora só me veio à cabeça mesmo fé crente, por exemplo. Okay. Se tu não tiveres fé que Deus existe, como é que... o que é que estás aqui a fazer? O que é que estás aqui a fazer? Okay. Tipo, como é que Deus te vai usar? Como é que o plano de Deus para a tua vida vai concretizar se tu não tens fé nisso e fé que Deus existe? Mais por aí. E agora, lançando aqui outra questão, isto não está aqui nos planos, está-me a surgir agora na cabeça. Quando falamos de fé, se tivermos fé no que diz o Evangelho, não é? Nas Escrituras,
como é que nós podemos levar essa fé a outras pessoas? Como é que nós, hoje em dia, não é? Estamos a falar de ser cristão na atualidade, como é que nós podemos cumprir o tal mandamento de Jesus do id hoje em dia, de espalharmos a nossa fé para as outras pessoas? Porque a cultura que nós vivemos hoje em dia é: eu tenho a minha fé, tu tens a tua, deixa-me estar no meu canto e tu fica no teu, ok? Eu acho que passa um bocado pela tua vivência normal. Eu acho que às vezes complicamos mais do que aquilo que é preciso ser. Tipo, não é assim tão complexo. Porque muitas vezes, tipo, eu estou na universidade ou no meu trabalho, as pessoas veem que eu sou positiva e que posso ficar estressada com alguma situação, mas rapidamente aquilo passa e acalma-se e eu consigo realizar as coisas, ou acontece alguma coisa e eu digo obrigado a Deus, ou qualquer coisa assim vocal, e as pessoas notam que há ali qualquer coisa diferente dos outros, e acho que passa um bocado pela tua vivência. Às vezes basta sermos nós mesmos na nossa fé, que já vai contagiar os outros, não precisamos de estar sempre a anunciar. Por exemplo, Jesus, quando veio à Terra, não estava sempre a anunciar que era o Filho de Deus sempre que tinha um contacto com uma pessoa. Muitas vezes ele simplesmente agia naquilo que era a pessoa dele, a curar, a falar, e depois isso surgia, as pessoas perguntavam-lhe quem ele era porque percebiam que havia qualquer coisa diferente. E às vezes nós tentamos complicar, ou achamos que é mais complexo: como é que eu vou falar de Deus, porque Deus é um ser tão grande e há tanta coisa para dizer sobre ele que eu não consigo encontrar palavras, já não tenho tempo, ou não consigo expressar a grandiosidade. Mas às vezes é só viveres como ele viveu, porque foi isso que ele fez, viveu simplesmente, e as pessoas começaram a reparar que alguma coisa não era normal, não é? Já era sobrenatural. Claro. Não sei se está a fazer sentido. Faz, por acaso faz, porque eu tenho pensado nisso e faz todo o sentido. Tu não precisas de falar uma pessoa diretamente sobre Jesus, óbvio que é importante, e espalhar o Evangelho, mas a tua maneira de agir, a tua maneira de ser já mostra que tu és diferente. Tipo, que óbvio que eles não sabem, se não conhecerem o Evangelho e Deus, Jesus, não sabem, mas sabem que alguém que é diferente do resto da população, Sim, do resto sim. das pessoas. E eu vejo isso, por exemplo, agora que eu estou na universidade, por exemplo, todos os meus amigos, todos os meus colegas vão a festas, vão a essas coisas, e eu corto-me sempre. E eles reparam, eu não preciso dizer tipo, ok, eu sou crente, eles já reparam, tipo, eu afasto-me sempre dessas cenas, e a maneira de falar e a maneira de ser. E se nós vivemos de acordo com o que está escrito na Bíblia, Exato. já mostra. Desculpa. Sim. Por acaso eu ia falar nisso, que uma coisa simples hoje em dia, tipo, todos os jovens dizem asneiras. Tipo, eu acho que é muito raro encontrar uma pessoa que numa frase normal não diz pelo menos 3 ou 4 ou 5 asneiras. Assim, naturalmente. Sim. E às vezes nem é tipo com nenhuma finalidade, é só para preencher o vazio, tipo, ou aleijam-se e dizem logo uma asneira. E isso, parecendo que não, é logo uma coisa que cria impacto. Por exemplo, até na minha família há pessoas que dizem asneiras e às vezes têm uma reação em que dizem e pedem logo desculpa, eu sei que tu não dizes, e não fui eu que disse nada, tipo, simplesmente eu não digo, não sinto a necessidade de o fazer, e essas pessoas sentem e dizem e até ficam-se a sentir mal de ela não diz Sim. se calhar estou tipo a magoá-la, não sei o quê, e logo aí tens uma brecha para tipo explicar e tipo ser uma cena natural. Há um livro muito interessante, eu comecei a ler há relativamente pouco tempo, mas eu tenho um defeito enorme, que é: eu começo a ler os livros, eu chego a meio e depois eu esqueço-me de continuar. Surgem outras coisas e eu esqueço. Pronto, mas até onde eu li, estava a ser interessante. Aquilo é uma história, é um livro cristão, mas é tipo uma história. Estão a ver aqueles filmes que há, God is Not Dead, pronto, é um filme cristão, mas tem uma Tipo história. um testemunho. Não é bem testemunho, é uma história, tipo uma narrativa. Ok. Um conto, como se fosse um conto, mas cristão, ok? Sim. Vocês estão a perceber mais ou menos a ideia. Pronto, o filme não. Também tem um filme, pronto, mas eu não vi o filme. Chama-se Em Teus Passos o que Faria Jesus. Sim. É muito interessante vermos. É conhecido, eu não sei o autor, mas é antiguíssimo. Eu também já ouvi falar assim. Pronto. Se nós formos a ver, aquilo retrata mesmo a essência do ser cristão, mesmo nos dias modernos, porque foi o que tu disseste há pouco, nós pensamos que é complicado, mas é muito simples. Ser cristão baseia-se apenas em sermos imitadores de Cristo. É isso o significado de sermos cristãos.
imitarmos a Cristo. Uhum. Então, se nós, no nosso dia-a-dia, e isto é extremamente difícil de fazer se formos a ler o livro, Sim. em cada decisão que tomarmos, pensarmos o que é que faria Jesus no meu lugar Yeah. e tivermos isso em consideração, é uma cena... Eu recordo que quando estava a ler o livro havia uma das personagens era dono do jornal. E o que é que o jornal ganhava dinheiro com patrocínios? Uhum. Alguns dos patrocínios era de bebidas alcoólicas, Pois. era de tabaco. E quando esse dono do jornal se propõe esse desafio de, num ano, fazer só o que Jesus faria, ele começa a pensar: "Ei, man, eu estou a ganhar dinheiro neste jornal com patrocínios que Jesus, se estivesse na minha posição como diretor no jornal, nunca aceitaria que eu tivesse estes patrocínios." E ele começa a cortar. E o pessoal da empresa começa a ficar passado, começa a pensar: "Ui, isto vai à falência, nós estamos a ficar sem os patrocínios." Mas aquilo, pronto, eu não li o livro até ao fim. Deve acabar bem, no final. O que eu estou a ver dessa parte é que no início não ia correr bem, né? Porque estás no mundo. E não correu? No mundo. Ele... Estás num mundo mundano, pronto. Sim, sim. Sim, sim. E que se fizesse as coisas certas corretamente não ia correr bem, mas Deus ia arranjar uma forma de que no final isso servisse de bênção para muita gente, Uhum. digamos assim. Certo. Mas lá Porque- está. Não, termina. Não, já, podes falar. Já Não, estou. eu ia dizer, lá está. Às vezes são decisões que nem sequer nos passam pela cabeça no momento de nós pensarmos que aquilo pode ser prejudicial Não. para alguém. E o facto dele se propor a fazer esse desafio é que o fez mudar a perspectiva. Não sei se me estou a fazer entender Sim. aqui. Sim. Mas, Ou seja, ele teve de tomar um primeiro passo. teve que dar um primeiro passo, teve que... Não foi ele que deu no livro, foi o pastor que deu à igreja o desafio. Pronto, eu não vou Sim, estar a dar mas spoiler. ele podia escolher não o fazer, não é? Podia escolher não fazer, sim. Há algo dentro dele. Exato, que o levou a aceitar Sim, aquilo. Por exatamente. isso, E às vezes eu penso, tipo, lá estás a dizer, tipo, durante o dia e durante a nossa vida, pormos sempre em mente o que é que Jesus faria. Uhum. E que se calhar o que nós fazemos mais é, e se calhar Deus ajuda-me nesta situação, o que é que eu devo fazer? E em vez de pedirmos ajuda, também devemos pensar mesmo o que estava a dizer, o que é que Jesus faria nesta situação? sim. O que é que ele faria, o que é que ele tem que fazer que Jesus faria? E isso por acaso nunca experimentei, mas acredito que mudaria. Mas é uma bastante. cena muito intensa. É. Primeiro, nunca iríamos conseguir fazer isso a 100%. Claro. Claro. Não é? Mas é algo que deve ser interessante. Se alguém quiser fazer esse desafio, esteja à vontade, porque eu não sei se sou capaz de fazer. Mas temos que fazer todos os dias, se somos cristãos. Pois, exato. Portanto, se calhar sou capaz, mas não no nível hardcore que o livro explora. Exato. Ok? Mais. Ser cristão nos dias de hoje, o que é que vos sugere? Sugere tanta coisa. Podemos falar tipo da dificuldade que é, Yeah. porque ser cristão não é fácil, todos nós sabemos. E podemos abordar esse tema e Sim, experiências se calhar próprias que cada um tem. não Sim. sei. sim, podemos dar algumas. Mas antes de entrarmos por esse tópico, queria fazer aqui um pequeno exercício convosco. Não precisas ter medo. É um pequeno exercício. Isto também não está aqui, ok? Então, é assim. Imaginem que eu sou uma pessoa lá de fora. Daqueles ateus, mesmo ateus ferrenhos. Estão a ver? E vos faço a pergunta. Aquela pergunta clichê. Se Deus existe, não é? Ah, Quem é que criou o universo? Não é? O universo, dizem que foi autocriou-se, né? Uma explosão. Pronto. Então, como é que explicam a criação do universo? isso é fácil. Eu pensava que ias perguntar outra. Não, isto é para ajudar os nossos ouvintes. Sim. Eu pensava que ias dizer aquela. Se Deus existe, porque é que o mundo está como está e não sei. Atenção, estamos a dizer se Deus existe, mas nós sabemos que existe, ok? Isto é pergunta hipotética. Mas essa é fácil, nós já falámos disso várias vezes. Se estás a dizer se Deus existe, então foi uma Quem criou o explosão, universo? foi Deus, como é que aconteceu? E é assim, nós sabemos disto porque já falámos disto os três, mas Deus, tudo aquilo que o homem sabe, Deus já sabe primeiro. Ou seja, todo o conhecimento que nós temos nas mais diversas áreas, seja literatura, seja nas ciências, seja, sei lá, nas matemáticas, todas essas áreas, foi Deus que as criou primeiro, ou que já as tem dentro dele. Ou seja, nós não podemos presumir que um Deus que cria tudo
só cria tudo dentro de uma caixa, ou seja, como é que eu me explico? Se Deus tem conhecimento de todas as coisas, então o conhecimento da ciência e da explosão dos átomos que levou à existência do mundo também foi Deus que a fez. Não sei se estou a fazer sentido. Estás. Eu tinha outra visão que é a seguinte, mas tu fizeste sentido. Eu percebi o que tu quiseste dizer. É que às vezes sinto Antes falar de muito. mudares então para a tua perspectiva, falando no que havia disso, Sim. eu acho que se nós tivéssemos no nosso pensamento, todos nós, que tudo isto, tudo que nos envolve da nossa vida, se centraliza em Deus, que Deus é a base de tudo, que Deus está relacionado com tudo, mudaria completamente mesmo as pessoas não crentes. Sim, mas foca-te no exercício. Eu sou um descrente. O que estás-me a Sim. dizer para mim Sim. é bola. Ok. Mas mesmo para os crentes, porque às vezes nós pensamos, ok, Deus criou o universo, a Terra, mas não vamos para outras cenas, por exemplo, a matemática, ciências, sei lá, edifícios, os arquitetos terem, estás a ver? Se nós levarmos tudo à base, que é Deus, eu acho que mesmo nós espalhando o Evangelho ia ser muito mais eficaz, uma outra percepção, conseguiríamos alcançar pessoas De outra com mais forma. eficácia. Mas é verdade, porque se tu fores a ver, nós quando falámos no início, tipo, antes de sequer existir Adão e Eva, só existia o mundo, os animais, não sei o quê. E todas essas coisas, ou seja, tudo aquilo que nós conhecemos, por exemplo, num curso na universidade, ou quando vamos procurar um curso que queremos seguir, todas aquelas coisas saíram da cabeça de Deus, não foi da cabeça simplesmente de um homem que se lembrou. Porque todos os homens, sendo crentes ou não, são de alguma forma dirigidos por Deus em muita coisa, ou em algumas coisas. Então eu não acredito. Ou seja, se tu fosses crente, o que é que eu te dizia? Deus não está isolado da ciência. Nós não temos que ver a Concordo plenamente com o que ciência estás a dizer. de um lado e Deus do outro. E atenção que eu sou de humanidades e posso estar a dizer... Não, eu sou de ciências, eu corroboro, ok? Por tipo, e nem precisamos ir à criação do mundo, mas por exemplo, quando uma mulher engravida, o corpo dela literalmente muda, os órgãos mudam de sítio, tipo afastam-se, para conseguir criar um bebê ali. E há pessoas que têm tipo 3 bebés na barriga ao mesmo tempo. Como é que isso é possível sequer? E claro que a ciência pode tentar explicar, mas tipo... eu acho que é mesmo, desculpa interromper-te, posso estar a ser um bocado ofensivo, mas é mesmo ignorância das pessoas. Sim. Como é que não foi Deus que criou o corpo humano, os organismos, está tudo tão perfeitamente delineado, tão perfeitamente feito, Sim. que é impossível pensar que foi assim do nada surgiu. Sim, e basta olhar para a natureza. Sim. E era isso que eu, se estivesse a falar com um descrente, confrontaria com isso. Como é que explicas o ciclo da... Como é que é o ciclo menstrual? Menstrual, sim. É um assunto pronto, mas como é que se Mas explicas? é verdade. Sim, tu estás a explorar. O ciclo da gravidez. Sim. Eu para a questão do universo, a minha explicação seria o seguinte: o universo baseia-se em 2 leis fundamentais: o espaço e o tempo, não é? Sim. Então, para haver a origem do universo, antes de haver o universo, o ser que criou o universo não podia estar primeiro limitado nem ao tempo, nem no espaço. nem no espaço. E se nós acreditamos num Deus que é omnipresente, já acreditamos num Deus que não está limitado ao espaço. Ok? E se acreditamos num Deus que é imortal no sentido da palavra, porque o imortal não tem início e não tem fim. Exato. Se não tem início, não tem fim, então não está limitado ao tempo. Certo. Portanto, Sim. só um ser, algo que não está limitado ao tempo e ao espaço é que podia criar um universo que se rege por leis de espaço e tempo. É uma explicação que eu uma vez vi e que eu acho muito interessante. Para uma pessoa que se foca muito nas ciências, que se questiona muito da origem do universo, o universo até pode ter sido a origem do Big Bang. Pode ter sido. Sim. Deus pode ter feito a explosão. Eu não sei. Exatamente. Eu não estava lá, não vi. Mas Deus tem os seus métodos de fazer as coisas. Se calhar foi assim. Claro. Mas o que é que originou o Big Bang? Então, se estava tudo escuro, não havia nada, não havia matéria. Se não havia matéria, o que é que explodiu? Exatamente.
não é? Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Sim, Por sim. acaso gostava de ver assim um debate entre um cientista. Já vi. Já viste? Já vi. Deixa-me só para eles perceberem, tipo um cientista Sim. e um teólogo. Eu vou fazer publicidade. Rodrigo Mostra-me. Silva Assim tem um vamos todos debate ver. só com um cientista. É espetacular. É espetacular. Tem que- É muito tem que ver. difícil, tipo, Deve entrar ser num debate mesmo. É assim. muito yeah. bom. E Tens que saber mesmo. no final, aquilo ficou fixe. Não deixa Não falar. vou dar Deixa falar, porque spoiler. agora estou curioso. Eu não vi o podcast todo, vi só alguns trechos, mas aquilo ficou fixe. Yeah. É um debate interessante e eu acho que se devia patrocinar esse tipo de debates. Sim. Agora, termos alguém a teu disposto a ter essa conversa é que é mais complicado, porque às vezes parece que eles têm mais problemas a falar estes tópicos que nós. Sim. É o que eu sinto, mas pronto. Mas é algo que é preocupante também nesta sociedade, que foi um estudo que eu vi há dias, é que, como é que eu vos hei de explicar? Isto saiu numa revista americana. Apesar de termos uma sociedade extremamente ateia, não sei se a palavra existe. Não Ateia. sei. Existe, Bia? Nas aranhas existe. Uma sociedade descrente, pronto. Miguel está a O rir. Miguel, pronto. Apesar de termos uma sociedade extremamente descrente, houve um estudo que foi feito que era um teste basicamente sobre a Bíblia, teologia. E o que eu achei surpreendente foi que quem tirou as notas mais altas de teologia eram as pessoas descrentes. Isso é preocupante para nós, mas também revela uma coisa: as pessoas não acreditam não é porque não conhecem, É porque não querem. é porque não querem. E não é porque não querem só, se calhar não acreditam porque já experienciaram e houve atitudes no meio de igrejas ou no meio de grupos É mais ou no isso. meio de pessoas que lhes fizeram ver assim: então, mas este tipo está-me a dizer para eu acreditar num Deus que é amor e ele faz-me isto e ele pratica estas coisas. Por isso é que nós temos de ter bem cuidado. Temos que ter muito cuidado, porque a nossa vivência vai impactar outras pessoas. Houve uma vez, eu já estou a falar muito, tenho que passar a bola para vocês. Houve uma vez, vi isto também no Rodrigo Silva, não foi? Mas o que é que ele falava? Sabem que Gandhi, existem vários Gandhis, não é? Que é isso? É o líder budista, pronto. Ah, ok. Sim, é tipo o título. Mas é um título, ok? Pronto. E um deles, Mahatma Gandhi, esteve a isto de se tornar cristão. A isto. E de revolucionar por completo o modo de vida da Índia. Ele lia a Bíblia, ele conhecia Jesus e houve uma vez que foi a uma igreja na África do Sul. Penso que era na África do Sul a igreja que ele foi visitar. E ele esteve lá não sei quanto tempo. Só que o que é que aconteceu? Por causa do tom de pele dele, vocês sabem como é que é a África do Sul, o apartheid, ok? Ele era escuro, tipo da Índia, não era escuro, pronto. Sim. Pronto, o tom de pele era escuro. Ele sofreu muito racismo nesse aspecto. E foi isso que o levou a desviar-se dos conhecimentos bíblicos. Ele dizia que não compreendia como é que os cristãos podiam pôr em prática aquilo, sabendo que o mestre deles, que era Jesus, lhes dizia que não era isso. E foi esse choque de realidades que ele sofreu que o fez não seguir o Evangelho. Sim. Eu achei muito curioso porque ele chegou a conhecer, ele chegou a ir a uma igreja, ele chegou a participar, mas por causa do que os membros dessa igreja lhe fizeram, tal racismo que ele sofreu, Sim. podíamos ter a Índia neste momento podia ser o país que calhar mais crente do mundo. Yeah. E pegando um bocado nisso, estás a dizer que nós temos de ter cuidado tipo, com a nossa conduta, porque por causa dessas coisas as pessoas podem se afastar de Deus. Às vezes as pessoas de lá fora, e também já tive experiências com isso, ouvem o título cristão ou crente ou evangélico ou o que seja, e parece que te rotam logo como tipo perfeito, ou uma pessoa que tem tudo resolvido na sua vida. E depois ficam com uma pré-definição nossa que não é certa. E depois disso, imagina, se as pessoas já estão à espera que tu sejas perfeita como Jesus e depois tu não és, as pessoas vão pensar, então calma lá porque se calhar isto não é... Se calhar eles estão a tentar viver uma coisa mas na verdade não a vivem. Então eu acho que em certa parte é também
mudar a perspectiva das outras pessoas, lá está, da outra corrente, não é? De nós estamos a tentar seguir uma coisa, sim, mas ao mesmo tempo nós somos humanos. Por isso somos falhos e vamos certamente cometer erros. E também, obviamente, que isso depois justifica também muitas das nossas atitudes. Se calhar não dizemos tantas asneiras ou sermos mais rápidos a ficar em silêncio do que em responder. Às vezes as pessoas tomam isso como então, tu não tens uma reação, não tens uma opinião e se calhar somos só nós a precaver-nos de ok, nós como cristãos temos de certa forma um peso, não sei se é a palavra certa, tipo, temos uma responsabilidade, né? De tentar fazer o nosso melhor para que ninguém tenha nada a apontar-nos e ninguém se afaste de Deus por nossa causa. Então acho que é um bocadinho as duas perspectivas. É o outro lado perceber que não é por nós sermos cristãos que somos perfeitos, porque continuamos a ser humanos, mas também é a nossa responsabilidade de ok, mas tens de tentar fazer o melhor possível e tentar ao máximo que as pessoas não tenham nada a apontar-te e que possas ser a melhor pessoa que tu possas ser. E às vezes isso é entendido como tem a mania ou acham que são maiores que os outros e não é. É simplesmente, lá está, tentar corresponder com essa responsabilidade que nós temos, tanto para com o mundo como a que Jesus já nos incutiu quando veio cá e disse que nós é que tínhamos que difundir a palavra, não é? Portanto, é um bocadinho essas duas perspectivas na minha ideia. E é aí que entra o Espírito Santo. Exato. E é que eu estava a ouvir aquela música. Boa intervenção. Holy Spirit make me more like Jesus. Exatamente. Jesus, do tempo que teve na Terra, até me arrepio tudo agora. Do tempo que teve na Terra, foi perfeito, não errou. Exato. Ou seja, só mostra que é possível na Terra, no espaço mundano, sermos perfeitos. E o que a Bíblia nos ensina é que no nosso dia a dia tentarmos ser igual a Jesus. E para isso temos o Espírito Santo. Exatamente. Que se calhar já ia para. Outro tópico. Ia para outro tópico, mas vamos nos manter neste. Vamos nos manter no que estamos. Sim, o que vocês disseram faz todo o sentido, tentarmos ser mais parecidos com Jesus, mas num mundo onde, não vou dizer religião, fé, pronto, a fé cristã é extremamente bombardeada por todos os lados. Eu acho que, e os nossos ouvintes, se não concordarem, perdoem-me o que eu vou dizer, mas eu acho que não há outra crença que seja tão bombardeada como a crença cristã. Porquê? Eu vejo o cristianismo a ser gozado, zombado, eu vou dizer zombado por causa dos nossos brasileiros, por ser gozado tem outra conotação, ok? A ser criticado no sentido o mais negativo possível, em videoclipes, em talk shows, em séries, em filmes, mas não vejo isso na religião muçulmana, não vejo isso no hinduísmo, não vejo isso no budismo, não vejo isso em mais lado nenhum. Alguma coisa deve querer dizer, não é? Mas é algo que me choca, porque... E está mesmo escrito na Bíblia. Tipo, vou ler um versículo, está aqui aberto. Pronto. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas quem resistir até ao fim será salvo. E eu e a Bia tínhamos falado há bocado em off, outro. Mas isto é em Marcos 13. O Miguel pode pôr aí depois no vídeo. Não sei se ele vai pôr ou não. A Bia pode dizer outro que eu e ela estivemos a falar há bocadinho. Era que eu tenho que abrir. João eu tenho... exato, era João 15:18. E se o mundo vos odeia, saber que primeiro do que a vós me odiou a mim. Pá, este versículo é bem intenso. Eu sempre que eu vejo este versículo, isto já acontecia nos tempos de Jesus, mano. Não, e o pior é que se o mundo vos odeia, vos aborrece, no meu tal vos aborrece, primeiro me odiou, aborreceu a mim. Jesus nunca mentiu, nunca roubou, nunca matou. Como é que as pessoas naquela altura, como é que os fariseus o odiavam? Alguém que nunca fez mal a ninguém. E agora, nós passando isto para os dias de hoje, temos que nos lembrar, lá está como diz o versículo, se as coisas más nos acontecem, se nós somos criticados pela sociedade
pelos princípios que seguimos, por tentarmos imitar a Jesus, temos que nos lembrar que primeiro foi Jesus que sofreu estas coisas todas. Porque se a sociedade não odiasse o Jesus, naquela altura, ele não seria crucificado. Exato. Não é? Sim. E deixa-me bué pensar, imaginem o estado em que Jesus estava, e não deve ter sido nada fácil para ele dizer estas palavras. Se o mundo vos odeia, lembrem-se que primeiro me odiou a mim. Sim, porque temos boa tendência o ser humano tem a tendência da vitimização, não é? Porque para mim é difícil ser cristão, porque tenho toda a gente contra mim na minha escola, na minha universidade, no meu trabalho, como é que eu vou falar se eles têm estas ideias já parece concebidas, e depois parece que Deus cala-nos um bocado a boca e torna-nos humildes. Sim. Estás aí a queixar-te, mas antes de tu teres passado por isso, eu passei por isso e eu era perfeito e passei por isso, portanto, olha o meu exemplo. E a mim torna-me mais humilde quando eu começo a pensar nessas coisas. E depois há imensos versículos que podes pegar nesse sentido de... Se nós fôssemos a continuar esta passagem, íamos chegar a uma parte que também é extremamente interessante, que é a partir do versículo 23. Fala: qualquer que me repudia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as coisas que mais ninguém fez, não seriam considerados culpados. Mas eles viram esses milagres, viram Jesus atuar, viram os milagres. Este Jesus está a falar antes de ascender aos céus. Viram esses milagres e mesmo assim aborreceram-nos, a mim e ao meu Pai. Assim se cumpriu o que estava escrito na sua lei: odeiam-me sem motivo. Eu estava pensando, na altura havia esses milagres muito mais frequentemente que agora, não é? E via-se literalmente, Jesus era um homem, estava na terra, via-se o poder dele, via-se o que ele fazia, e mesmo assim as pessoas não acreditavam, não é? E nós nem nos queixamos aqui, que é difícil. Realmente agora que falaste que comecei a pensar mesmo, fogo. Não, e mesmo sem ser os milagres, a sabedoria dele, a forma como ele escolhe as palavras nos momentos certos, e tipo, as analogias que ele fazia, as parábolas que ele dava, é de um nível de conhecimento e que nós até precisamos de ajuda pastoral e etc. para percebermos certas passagens e para o compreendermos a fundo, porque ele é tão complexo e tão profundo que para nós é difícil, e as pessoas viam-no em ação, ouviam aquilo tudo em primeira mão e não conseguiam, pronto, é o que tu estás a dizer, não conseguiam perceber o que é que estava a acontecer, não conseguiam perceber que ele é um Messias. E o mais triste é que agora, ok, isso era o que acontecia na altura e às vezes nós ficamos tristes, tipo, se nós vivêssemos naquele tempo e vivêssemos com Jesus, ia ser mais fácil. Mas nós agora temos a Bíblia, que não só tem essa parte em que Jesus viveu, como tem tudo desde a criação até ao fim dos tempos, e mesmo assim, ou seja, temos uma ferramenta muito completa e mesmo assim queixamos-nos na mesma de que o bom era termos vivido naquela altura. E também é um bocado hipócrita da nossa parte, desculpem lá dizer. E agora a questão, se nós tivéssemos vivido naquela altura, íamos ser os que Eu penso diziam bem libertem Barrabás, ou íamos dizer libertem Jesus? Eu acho que é quase impossível uma pessoa ver aquilo a acontecer à frente e ser da oposta, tipo, é mesmo estar, tipo, é como o Miguel costuma dizer, está toda a gente num sentido na autoestrada e tu estás no oposto e continuas a achar que estás bem. E para mim é uma coisa super surreal, como é que, pelo aquilo que está descrito e pela forma como Jesus fazia as coisas, como é que era possível, tipo a cena dos pães e dos peixes, como é que explicavam isso sem ser uma coisa sobrenatural? É isso que estás a dizer, e se formos a ver, para além dessa cena dos pães, Jesus, antes de ser crucificado, tinha multidões e multidões atrás dele. E eu questiono mesmo como é que é possível, do momento tu tens tudo, nível de pessoas todas atrás de ti, todas as pessoas querem ouvir o que tu estás a dizer, e de um momento para o outro dizem, crucifiquem-no. Tipo. É bem verdade. Se calhar tinha um propósito isso Não, acontecer. já estava escrito que ia acontecer, mas para vermos o quão volátil era a opinião daquelas pessoas. Sim.
Há um texto, pá, eu não sei de cor agora. Diz lá que eu procuro. É quando Jesus está a atravessar, está a chegar a Jerusalém. Sim. Jesus está montado num jumento e Jesus, alguém manda a multidão calar-se. E Jesus diz: se eles calassem, até as pedras falariam, uma coisa assim. Sim. E é no decorrer desse texto que nós vemos. E o que é que eu queria dizer com isto? Que nós, às vezes nós vivemos no nosso... Espera, posso te interromper? Podes. Só porque eu encontrei, agora fui para trás, já não sei onde Sim. está. Lucas 19:40, Jesus respondeu: se eles escalassem até as pedras ao longo da estrada, como Ou abre aí esse... Ok, é o 19:40, vamos lá ler. Ok. Aqui mais para baixo. É porque é mais abaixo que eu queria que víssemos. É aqui. Ok. Estamos aqui. É Ok, isto. exatamente. Lê o 41 e o 42. Lê o 40, o 41 e o Ok. 42. Então, Mas espera aí, para contextualizar a cena, Jesus está a entrar em Jerusalém, vai uma multidão atrás dele, ok? E a multidão está a gritar, viva Jesus, imaginemos assim uma coisa, ok? Está bem contente. Alguém diz para a multidão se calar e Jesus responde: se eles escalassem até as pedras ao longo da estrada, começariam a aclamar-me. Já mais perto de Jerusalém, quando viu a cidade à sua frente, Jesus começou a orar e disse: se tu compreendes... não foi a orar, começou a chorar, desculpa. a chorar. Agora aqui a questão, as pessoas iam todas contentes, mas já lá mais à frente Jesus vê Jerusalém e começa a chorar. E Podes diz: continuar. se tu compreendeses, ao menos neste dia, o que poderia trazer-te a paz, mas agora não consegues entender. Mas agora não consegue entender. Isto não está escrito, mas é o que eu imagino nessa cena. Jesus vai, ou as pessoas a gritarem, a clamarem, todas contentes. Vê Jerusalém. E Jesus sabe que aquelas pessoas que estão ali a gritar e a aclamá-lo são as mesmas que mais à frente vão dizer crucifiquem. Imagina-te saberes isso. Jesus tinha a sua natureza divina. Jesus sabia o que ia acontecer. Claro. Imagina-te saber assim: epá, estas pessoas estão todas aqui a aclamar, mas daqui a 2 dias ou o que é, vão começar a dizer crucifiquem. Não, e mesmo com Judas, ele convivia com Judas, eu acredito que Exatamente. diariamente, o dia todo, quase. Sim, E ele sabia epá, vai ser ele. perfeitamente que era aquele específico. Exato. Já viste o amor de Jesus? Mesmo sabendo que as pessoas iam ficar contra ele, Judas ia o trair, Ele estava lá na ele estava lá na mesma e amava-os na mesma. Isso é mesmo... E para além de amar, ele chorava e orava para o Pai em tristeza, não é? Em Sim, desânimo sim. de... Ou seja, ele amava-os de tal forma que ele sentia a angústia deles não o quererem receber. Não era simplesmente... Mas isso leva-nos a outra questão. Eu já ouvi várias pregações sobre isso. E eu continuo a não ter uma opinião definida sobre esse assunto. Não sei se Exato. vocês têm. Tu próprio disseste. Já viste o que é o amor de Jesus para com aquelas pessoas. Se esclareçam de uma vez por todas. O amor é uma escolha ou é um sentimento? É uma escolha. De certeza? É um sentimento, mas é uma escolha. De certeza? Sim, Não sem é um dúvida sentimento. nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Não é um sentimento. Vocês têm a certeza que não é um sentimento. É uma escolha. Mas é uma escolha que gera um sentimento. Não. Então, pelo menos. Estar a confundir com paixão, por exemplo. Não estou a confundir com paixão nenhuma. Não estou a falar agora de amor de Não, mas de uma pessoa o para que com outra. Jesus disse Sim. é amar os teus inimigos. Como é que Sim. tu sentes amor pelos teus inimigos? Lá está, aí eu considero um mandamento, mas já há certas alturas que é difícil para mim considerar o Então amor já um não é amor, mandamento. é paixão. Yeah. Eu estou a perceber onde é que vocês querem chegar, mas se pararmos para pensar um segundo, ok? Por exemplo, vamos pensar no teu caso. Sim, No teu caso e do Miguel. sim, Tu amas o Miguel, claro. mas tu sentes amor por ele. Sinto amor por ele. Tu sentes. Mas eu tenho escolho amá-lo. defeitos. Exatamente. Tá bem. E quando eu falhar, Mas Exato. o sentimento vai embora? não, mas ela, lá está, ela continua a amar-te pelo que sente. Não, Não, porque então porque como é já que não justificavas os E o divórcios? problema de hoje em dia é exatamente esse, é que as pessoas deixam de sentir o sentimento de amor E e desistem. E o amor é uma Eu escolha. continuo a achar que é uma conjunção das duas coisas. Ou tu achas que uma pessoa que está casada há 5 anos
está sempre com o sentimento. Não há, claro que não acho, mas o que me faz confusão é limitar o amor a ser só uma escolha. Eu acho que é uma junção das duas coisas. Eu acho que é mais profundo ser uma escolha do que ser um sentimento. Porque o sentimento vai e vem. Tu neste momento tanto podes gostar de uma pessoa como amanhã podes gostar de outra. É uma escolha, é uma coisa muito mais consciente, é um compromisso, é uma coisa que tu tens de te dedicar. Agora se for um sentimento é muito fácil, como as pessoas no mundo fazem, deixei de gostar, olha, tchau, Por isso já é não me que serves. eu estou a dizer que na minha opinião é uma conjunção do sentimento e da escolha. É uma junção das duas coisas. Eu não Mas isso é Eu tenho as minhas dúvidas. O que é que tu achas? Estás muito calado. realmente. Ele não se quer Prefiro pronunciar. não pronunciar. Porque eu também não sei, sinceramente, agora que colocaste a questão. Vais ficar a pensar nisso. O Gabriel no próximo episódio vai nos dar uma resposta. Eu acho que ele não vai ter uma resposta até ele. Também acho que não. Eu acho que concordo com o Pedro, é um bocado os dois. Imagina, num casamento, tantos anos já casados, já o amor de todos os dias já não é o mesmo no início. Ou seja, Sim. tu escolhes Podes amar continuar. a pessoa, tu escolhes amar, vai haver dias que se calhar Nós ainda nem não um sabemos bocadinho o que é amar a isso, né? pessoa, estás a ver? Nós não sabemos o que é isso, isso é outro assunto. Mas escolheste amar a pessoa, Sim. mesmo nos momentos maus, nos momentos maus esse sentimento não vai estar presente. Certo. Ou seja, tu escolheste, mas Não, nos momentos eu maus. acho que vai estar na mesma presente. Pensa isso com os teus pais. Tens discussões com os teus pais. Sim. Mesmo nos momentos maus, o sentimento de amor está presente. Sim. É isso que me mete a confusão. Mas imagina, por exemplo, nunca. Mas dois sentimentos não podem coexistir. Podem. Ele está a fazer assim. Tu não podes sentir raiva e amor ao mesmo tempo, pela mesma pessoa. Ao mesmo tempo, não. Ok. Estou a perceber onde é que Tu queres acabas chegar. por dar Tens predominância que a uma. pôr o lado racional, pronto, lá está. Exatamente. E daí vem a parte da escolha. Por isso é que eu estou a dizer que para mim é a junção das duas coisas. Não, eu acho que tem duas definições e isso também vai dentro daquilo que é as diferentes. Tens o amor ágape, tens o amor eros, tens Sim. diferentes tipos de amor, também porque sentes de maneiras diferentes. Vão ver o Ele é o mesmo, pelo amor de Deus. Não vamos divagar que já estamos aí para o amor, já estamos a sair do tópico. Yeah. Next. Qual é a vossa esperança? Olha mais um tópicozinho. E encerramos, sim. Qual é a vossa esperança ou futuro? Como assim? A esperança ou futuro para os cristãos na sociedade em que vivemos? Como é que achas O que é o futuro? que a sociedade, como é que achas que a sociedade daqui a uns anos nos vai ver? Será que vai Odiar. melhorar ou vai Vai-nos- Odiar. Está vai-nos- escrito, mano, eu li-te, mano. Essa passagem de Marcos 13 está a falar do final do fim dos tempos. Eu sei que está escrito, mas a audiência pode não se lembrar. Vão-nos desmembrar, vão-nos mutilar, vão. É verdade! Estás a ser um bocado prática. Tu já vês isso acontecer no mundo? Só ainda Eu não não estou a chegou falar a da Portugal. grande, eu não estou a Eu falar da tenho- grande tribulação. Eu eu sei tenho que nos vão esperança. Não, desmembrar. mas vão-nos perseguir e Eu tenho perseguir. esperança que muita gente se vai converter, Eu espero que sim. mas o que cresce de um lado vai crescer do outro. Exatamente. Entendeste? Falaste bem agora. O que vai crescer de um lado vai Ele crescer do repete. outro. Eu gostei da Esta frase. veio-me agora. E com esta terminamos. Não, já estamos a chegar, já Sim, estamos a sim. atingir uma hora limite, né? Uma hora que O nosso editor já nos fez sinal ali. Vocês viram as nossas caras ali nos momentos, tipo, olhar para ele. Yeah. Portanto, chegou a nossa A hora. máquina principal já ficou sem bateria. Já nem temos a máquina principal. Não. coisa material. Vamos olhar agora então para ali ou para ali. Pronto. Está na hora de terminar. Vamos terminar o nosso podcast de hoje. Fora da Fora da corrente. E vemo-nos daqui a uns tempos. Eu não sei quando é que vai sair o segundo episódio. Fiquem É um por atentos. mês. É um por mês. É para o próximo mês. Vemo-nos no próximo mês. Ou não, se vocês me virem ou a nós no dia a dia, pronto, vemos aí. Peço um autógrafo. Só faltava essa. Peçam um autógrafo, a gente dá e também tira fotografias. Mas pronto, malta. Da minha parte, um até já. E vocês? É isso, até já. Até já. Até ao próximo. Até ao Se Deus próximo. quiser. Exatamente, olha. Boa maneira de Falaste bem. finalizar. Não é bênção apostólica, mas É parecido. E quem fala